Fala pessoal do meu canal no YouTube, estamos aqui para mais uma análise de um ativo de um resultado do segundo trimestre. Sem delongas, nós iremos para a nossa tela do computador para mostrar a tela do Fundamentei. Essa é a plataforma que nós utilizamos para avaliar os nossos ativos. E hoje, segundo a nossa agenda, nós temos resultados de BB Seguridade. Nós nos desdobramos um pouquinho em relação a outros canais para visualizar os resultados logo quando eles saem. Então, se não me engano, amanhã eu tenho resultados de Odontoprev para avaliar, tenho resultado de Itaú, tenho resultado de RD Saúde. Então vão ser uma sequência de vídeos ao longo da semana e nós vamos inaugurar a semana falando de BB Seguridade, né? Não pode vir por aqui que ele buga, né? Mas BB Seguridade, aqui, vamos direto para o site de RI, né? Já adianto que o resultado veio impecável, como sempre. BB Seguridade é uma empresa muito excelente na geração de resultados e valor para o acionista, né? Aqui, mais uma vez, nós teremos o problema de não ter a apresentação de resultados. Esse é um problema que nós enfrentamos ao abordar a empresa diretamente, porque nós não conseguimos visualizar a apresentação de resultados que vai ser apresentada posteriormente, no caso amanhã, dia 5 de agosto. Então, nós vamos com apenas a análise do desempenho e dar uma olhada no Fundamentei, né? Mas nada demais, tá? Vamos aumentar aqui o nosso zoom, tá? E vamos olhar para a apresentação, para esse press release aqui, tá? Então, temos aqui o índice, né? Eles fazem aqui eles reúnem a BB Seguridade com a participação de algumas. É como se fossem várias empresas dentro de uma, mas todas compõem o resultado de BB Seguridade. E se você não sabe como funciona a BB Seguridade, nós temos vídeo aqui no canal sobre a companhia e como ela funciona para ganhar dinheiro, tá? Nós vamos aqui para o sumário do desempenho e você está visualizando comigo o resultado. Acredito que está pequeno ainda, tá? Mas agora ficou melhor. Esse aqui é a principal tela, tá? Que nós vamos avaliar. E falando do resultado em si, vamos começar com a receita líquida, que é o resultado das participações. Ela veio com uma variação de 19,9%, double dígitos, que é o que nós gostamos. Antes era 1 bilhão, 1.866 e agora foi para 2 bilhões e 200. Então, em todas as linhas de negócio apresentou certo crescimento, né? Negócio de risco e acumulação 23%, Brasil Seg 25%, Brasil Prev 19%, Brasil Cap 4,7%, um crescimento pouco mais modesto, e na Brasil Dental perdeu 10,5%, mas é a frente menos relevante aqui do negócio, com 5 bilhões. Então, um resultado muito expressivo, tá? No semestre, como todo, em geração de receita. Uma boa notícia é que as despesas gerais administrativas vieram com um crescimento, com um decréscimo aqui de 16,5%. Neste ano gastaram 4 bilhões e 600 e antes gastaram 5 bilhões e 500. O resultado financeiro ele decresceu aqui, né? Aqui é o resultado financeiro de dívida propriamente dito, e aí o resultado, no caso antes dos impostos e participações, que é o EBIT, né? Praticamente, ele veio em 2 bilhões e 240. Eles pagam pouquíssimos impostos, né? Na verdade, teve uma redução enorme de imposto aqui no trimestre, né? E aí o lucro líquido gerencial veio em 2 bilhões e 240, um aumento muito parecido com a receita. Então, praticamente o que ela aumentou de receita, ela aumentou no seu lucro também, tá? Então, eles vêm com alguns comentários, tá? Teve uma redução de sinistralidade lá no Brasil Seg, na frente de seguradora. Na corretora, teve uma alta de receita de corretagem, então por isso que teve esse acréscimo no resultado, né?
O resultado financeiro impulsionou o Brasilprev, que teve aqui uma redução do custo do passivo, né? E a Brasilcap aqui teve um crescimento mais modesto, mas teve crescimento, que foi atribuído ao crescimento da receita com cota de carregamento e crescimento do resultado financeiro também. Então, um resultado muito forte, um resultado que veio assim, muito, muito interessante, tá? Exceto para Brasil Dental, que perdeu grana nesse período, né? Mas veio, veio um resultado muito forte no trimestre. E aí teve dois eventos extraordinários. O primeiro é esse da Brasilprev. Eles explicam um pouco mais que houve afetaram o estoque de planos com prazo de diferimento vencido, né? Então, foi uma coisa da SUSEP que lançou em janeiro de 2024 e isso está afetando um pouco o resultado, né? Para Brasilseg teve uma reversão de provisão de sinistros, né? Então acho que praticamente por isso que eles não pagaram impostos nesse trimestre, né? Então teve uma reversão aqui de trimestre de uma receita, né? Digamos assim, uma receita positiva, né? Então, ano passado teve 97 milhões de perda, e aqui foi ganho de 61 milhões, né? Então, por isso não tem nem variação. E aí, o lucro líquido gerencial salta para 2 milhões e 301, e a variação para 30%. Mas, claro, são eventos extraordinários, são não recorrentes e não vão acontecer todo trimestre, né? Mas, com essa notícia, o resultado fica ainda melhor e, né, o resultado de BB Seguridade nesse trimestre ainda salta mais aos olhos, né? Então eles vêm com a composição do resultado. Certamente Brasilseg e BB Corretora são as frentes mais relevantes da empresa. Brasilprev também tem certa relevância e Brasilcap, Brasil Dental e outros têm pouca relevância dentro do resultado, né? Então, o que nós mais devemos ficar atentos nos números de BB Seguridade é Brasilseg e BB Corretora, que vieram muito bons. Participações aqui, composição do resultado muito parecidas com o trimestre anterior e no semestre é a mesma coisa, né? Não precisamos ficar olhando muito para isso aqui, não. E aqui vem o resultado financeiro, né? A empresa tem. Se vocês sabem como funciona uma seguradora, né? Ela ganha dinheiro com os prêmios e a diferença do qual elas têm que pagar sinistros, que são os eventos que acontecem com os. Você contrata um seguro esperando receber o valor em dinheiro de volta, caso alguma coisa aconteça com o seu bem. E o que ela não paga de sinistro, ela deixa rendendo. Então ela tem duas formas de ganhar dinheiro de forma simplória, de forma explicando aqui, né? Então, o resultado financeiro saltou muito. O resultado financeiro veio em 464 milhões contra 275 milhões. Esse é um número muito que pesa muito no resultado, inclusive no lucro líquido. 20% do resultado desse número virou lucro líquido e a gente consegue olhar isso daqui no semestre também, né? E tem uma relevância muito grande, trimestre contra trimestre, né? Inclusive trimestre contra trimestre do ano passado e desse ano, né? E isso aqui não é muito difícil de entender porque os juros no Brasil estão muito altos e você deixa o dinheiro rendendo, um dinheiro alto desse, você acaba ganhando mais retorno, né? Então, resultado positivo de marcação a mercado, né? Saldo médio das aplicações financeiras combinadas cresceu 8,4%. Então, tem aqui a alta da taxa média Selic, né? Marcação positiva de mercado. Então, isso aí tem feito com que o resultado financeiro contribua muito com o lucro líquido e isso é muito importante, né? E bem, alguns índices, não precisamos passar por eles, né? E aí vem para, acho que a grande notícia do trimestre é as despesas gerais e administrativas baixarem tanto, né? Na verdade não é tanto assim, se você olhar trimestre contra trimestre, mas baixou, isso é importante. Aqui em visão de holding, né? Teve um leve decréscimo também, e aqui eles explicam, né? Eles explicam um pouco que houve uma redução aí do saldo de outras
receitas e despesas operacionais, teve uma queda, né? Eh, por mais que teve um aumento com despesa com pessoal e despesa com tributo, eles conseguiram fazer com que a despesa operacional baixasse bastante, né? Tem no quadro aqui mais à frente, que é aqui, ó, o quanto, eh, a despesa operacional baixou, né? A despesa geral e administrativa baixou, veio 980 bilhões, quando no trimestre anterior era 1,5 bilhão. Então, é um resultado muito expressivo de verdade. Isso aqui é para ser celebrado, né? E aí as principais quedas estão aqui nos serviços técnicos especializados, no outras despesas gerais administrativas, como eles bem colocaram no comentário, né? Aqui, a despesa com o pessoal vai sempre aumentar um pouquinho, porque eles têm que pagar dissídio, né? Coisa de sindicato, essas coisas, né? Teve provento, né? Teve um aumento de provento de 4,2%. Então, e ela inclusive anunciou dividendos já nesse primeiro semestre, né? Do primeiro semestre a ser pagos no segundo semestre. É, por outra, em outra linha de ótica, o honorário cresceu muito, né? Benefícios cresceu um pouquinho também, mas nada demais. E aqui as despesas gerais com tributos, né? O quanto elas decresceram, né? Então, é, trabalho muito forte da empresa de conseguir, é, baixar a despesa administrativa. Se eu for olhar em relação ao primeiro trimestre, foi, um, uma diminuição violenta, né? Mas com relação ao segundo trimestre também teve melhora, então foi muito bom. Aqui eles revisaram um pouco do guidance, né? Teve uma coisa que aconteceu lá com os PGBL e VGBL que fizeram eles revisar o guidance, né? Os prêmios emitidos também tiveram uma variação abaixo do previsto no desempenho, e aí por isso que eles estão fazendo a revisão dessa estimativa. Então, o resultado profissional decorrente de juros, ele veio aqui em 7,4%, que é o realizado no primeiro semestre, mas eles estão baixando para 1 a 4. Os prêmios emitidos do Brasil segue veio aqui negativo, né? Isso aqui é um número que não agrada tanto, mas pelo cenário macroeconômico dá para entender o porquê. E aí aqui a variação negativa que eles colocaram do guidance era de -4 a 1%. Pelo que parece, a BB Seguridade esperava que a taxa de juros fosse cair mais rapidamente, e não foi o que aconteceu. E por isso que ninguém vai falar assim, não, vou contratar seguro, porque tá todo mundo querendo deixar o seu capital rendendo com essa taxa de juros violenta, né? E aqui as reservas de previdência, né, com um guidance revisado de 9 a 12, antes era 12,16. Então, é, aqui um pouco do resultado operacional decorrente de juros, né? Então, tira tudo aquele resultado financeiro, né, que eu expliquei para vocês. Aqui o balanço patrimonial, a gente não costuma olhar muito assim, né? E aí, aqui vem os resultados, é, eles mostram os resultados é, de forma separada, por área de negócio. Aqui tá de Brasil Seg, e aí eu queria mostrar só uma coisa para vocês de Brasil Seg, que é importante eu mostrar para vocês, que são esses índices de desempenho gerencial. Mostrar para vocês que o índice de sinistralidade ele baixou bastante. Isso contribuiu para o resultado de Brasil Seg vir muito bom no trimestre. De prêmio emitido teve uma variação aqui de menos meio, mas ter reduzido na sinistralidade foi muito positivo para a empresa, e ela conseguiu ter um lucro crescendo 25%, né? Se formos comparar segundo trimestre com segundo trimestre, isso certamente é um trabalho de um resultado financeiro mais forte, de um controle de despesa geral administrativa no geral, e mesmo com a receita decrescendo, né? Então é um resultado maravilhoso de BB Seguridade. E aí, então baixou a sinistralidade aqui. O índice de despesa geral administrativa continua na mesma linha praticamente, né? Mas mesmo assim o índice combinado veio com menos 3,7%, que é muito bom. Então, aqui a empresa até
explica um pouco do porquê que essa sinistralidade estava um pouco mais alta no ano passado, que estava em 27,2, por conta daqueles eventos do Rio Grande do Sul, os tristes eventos de chuva que aconteceram no segundo trimestre do ano passado. E aí, esse ano não teve, e também teve uma questão lá com os trabalhadores rurais, né, que não precisaram tanto de acionar o sinistro, né. Uma questão lá com o milho. Então, eh, esse resultado é muito mágico para a companhia e vem num bom momento, né. Então, eu sei o que falar. Os prêmios retidos, aqui eles falam um pouquinho, ó, do que aconteceu. Então, teve aqui o lance da chuva, né, aqui ó, teve o lance de retrações de seguro, penhor rural, habitacional e residencial. Então, a sinistralidade cair é boa notícia em qualquer empresa de seguro e não foi diferente aqui para a BB Seguridade. Então, eu imagino que era isso que eu gostaria de dar uma olhada com vocês, tá? Eh custo de aquisição, beleza. Resultado de subscrição, né? Aqui eles estão no Brasil segue ainda, né? Hã, resultado financeiro, né? O Brasil segue, já vimos que deu uma aumentada, foi bom. Eu queria ver se tem alguma coisa mais interessante para mostrar, mas aqui em Brasil Prev, não sei se eu deveria tanto assim, eh, dar uma olhada, para falar a verdade para vocês. É, Brasil Prev, né, previdência, né, enfim, tem aqui algumas taxas, né, mas não tão importantes quanto sinistralidade. Bom, eu acredito que seja isso, tá. Eu não acredito que tenha, eh, mais para avaliar do resultado aqui. Hoje vai ser um vídeo bem curto mesmo. Deixa eu só olhar se eles falaram dos dividendos aqui, eh, porque era bom mostrar isso aqui para vocês, mas eu acho que eles só lançaram nas linhas mesmo, né. Deixa eu ver esse sumário do desempenho aqui. Eles só eles nem colocaram isso como destaque, assim, né. Guidance, é, nem colocaram não. Mas enfim, eu vi isso em algum lugar. Calendário de eventos não é, né, porque informativo, não. Relatórios, comunicados e fatos relevantes, deixa eu ver. Deve ter um aqui, ó, fatos relevantes, alteração de projeções, dividendos aqui, ó, 30/6. Então, aqui, ó, 3.700.000.000, eh, previsto para o dia 4 de agosto, inclusive. É, ótimo. Então é isso aí. Então já anunciou dividendo, essa aqui é a empresa que paga muito dividendo mesmo, né. Então assim, eu acho que é isso, tá. Não tem muito o que falar do resultado. Empresa nota 5, tem nota excelente, 12º no ranking, merecido, né. Não tem o que falar, empresa muito boa mesmo. Eh, aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, ó, porque saiu o resultado hoje, é sempre importante ver isso aqui, né. Hã, um mês, não, até que não variou assim. Mas eu acho que eles devem ter lançado esse resultado mais à tarde, né, tem jeito. Mas, hã, deixa eu avaliar aqui o meu comentário, para ver se temos alguma coisa, assim, para dar uma olhada, né. Ecrãs digitais, né. Tá. Ó, o Brasil Dental, ó, cresceu no trimestre anterior e decresceu agora, né. É, ok. Então é isso, vamos para o nosso comentário, tá. Já vou dar um zoom aqui pra vocês visualizarem. Vamos para o nosso clássico comentário sobre segundo trimestre de BB Seguridade, e você volta daqui a pouco, tá bom? Ótimo, vamos então passar pelos destaques. Você
está indo para os destaques de forma direta, né? Lembrando que nós não escrevemos mais o comentário juntos assim, mas vamos para os destaques aqui dentro do Fundamentei, o nosso famoso comentário. Receita que cresceu em quase todos os negócios, 20% de crescimento na receita trimestre contra trimestre é um resultado muito bom, com destaque para o Brasil Sec com 25,5% de variação, e atenção para o Brasil Dental, que veio com forte crescimento no trimestre anterior e agora veio com um decréscimo. Não é uma linha tão relevante assim para o negócio, mas vale a pena acompanhar. As despesas operacionais apresentaram uma melhora enorme, e isso aconteceu por causa de um menor volume provisionado para ações cíveis. Em relação ao primeiro trimestre de 25, a melhora foi ainda mais gritante nas despesas operacionais da empresa. O resultado financeiro é o terceiro destaque. Ele é uma das razões para o lucro continuar melhorando ainda mais nesse cenário esperado não, mas nesse cenário que a empresa está vivendo, que o país está vivendo, de juros muito altos, né? E 20% da composição do lucro líquido vem do resultado financeiro, e isso mostra a importância dessa linha de resultados para a BB Seguridade, né? Quanto para outras empresas é um Deus nos acuda, né? Aqui dentro de BB Seguridade, resultado financeiro gera dinheiro para a empresa, e não ao contrário. Bom, o lucro líquido cresceu no mesmo passo da receita, que foi 19 e uns quebradinhos, muito por conta dos aumentos expressivos da receita, mas que também teve um controle das despesas administrativas, e isso sem contar com o não recorrente que a empresa conseguiu ganhar lá na justiça. Foram 61 milhões a mais que entrou aí para a empresa, e se for contar com ele, o lucro variou 30% acima, enquanto a receita variou 20%. Isso demonstra que uma geração de resultados tremenda de Brasil Seg, né? De BB Seguridade. Bom, o índice de sinistralidade abaixou para o Brasil Seg, e isso, claro, é uma consequência direta dos eventos extraordinários que aconteceram no segundo trimestre do ano passado, que foram principalmente as chuvas no Rio Grande do Sul, que exigiu muito da empresa de pagar alguns seguros, né, alguns prêmios, pagarem as indenizações. Mas, mesmo assim, é de se comemorar, porque a biosseguridade não se acomoda no estágio que teve que aumentar pontualmente no ano passado e tentar baixar o número, né, e isso demonstra uma maturidade da empresa. O guidance foi revisado e faz muito sentido, acho que principalmente para os prêmios emitidos lá no Brasil Seg, e por sinal que mesmo com o decréscimo nos prêmios emitidos, conseguiu aumentar bastante o lucro, né? Então esse guidance ele é importante e é pertinente para o mercado, né? Então a gente fica de olho para ver se eles vão bater esse guidance, né? E aí vamos acompanhando ao longo dos trimestres. Então, resumindo, resultado forte demais, não tenho o que falar. A empresa veio no segundo trimestre de 25 e gerou um valor absurdo para o acionista. Já anunciou dividendos, acho que o dividendo foi pago hoje, ou na verdade hoje que ela começou a ser negociada a ex-dividendos, né? E tudo continua de uma maneira boa para a BB Seguros. Ela está gerando muito resultado com excelência a cada trimestre que passa. Então, é muito interessante, né? Aqui eu vou colocar um comentário sobre o vídeo do YouTube, e logo mais vai estar disponível lá o comentário dentro do site do Fundamentei. Então, muito obrigado por você que acompanhou até aqui, e comenta aqui embaixo o que você achou do resultado de BB Seguridade. O resultado excelente? Foi? Qual que é a sua visão sobre o ativo? A ideia aqui, e até o próximo vídeo. Amanhã, provavelmente, eu devo começar com o primeiro que lançar resultado, né? Imagino que talvez com o Itaú, ou talvez com o Odontoprev, não sei ainda. Mas, certamente, nos veremos bastante ao longo dessa semana. E muito obrigado você que está aqui. Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse uma curtida que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, tá ok? Um abraço para você e até mais.